Nos próximos 5 minutos, nós estaremos pensando sobre os benefícios da cruz. A morte de Cristo na cruz foi mais do que a morte de um mártir, mais do que um bom exemplo com o oferecimento de sua vida pelos seus semelhantes. Seu sacrifício foi aquele que indicaria e ordenaria como único sacrifício pelos pecados. Mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53, 6 e 10. O próprio Deus envia Jesus para que cubra a culpa humana. Deus não rejeita o pecador que aceita Jesus como seu Salvador. Meu coração mente, a consciência tem um estado perturbador. No entanto, quanto pela fé eu olho para a cruz, encontro paz, alegria, segurança, liberdade. Meu pecado foi cometido contra Deus. E se Ele está contente com o que Jesus fez a meu favor, por desejar me restaurar, não tenho motivo de preocupação. Ao aceitá-lo, estou redimido, reconciliado, perdoado. Não devido à minha bondade, às minhas obras, nada feito de minha parte, mas apenas devido ao amor, à misericórdia de Deus manifestada em Jesus através da cruz. Na cruz é que tem algum direito ao céu. Quando Jesus tomou o nosso lugar, nossos pecados foram depositados nele. Seu pecado torna-se encargo de Cristo, que pode tirar de você todas as suas culpas, tornando-se portador oficial dos seus pecados. Toda a minha dívida, toda a sua dívida foi transferida para Cristo, que pagou tudo quanto eu e você devia. Assim, afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Os que estão de fora da cruz são incapazes de compreender o que revela Jesus Cristo. Quando nós ainda estávamos perdidos em nossos pecados, existe uma luz que leva-nos à cruz de Cristo para obter misericórdia. Pela fé recebemos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a cruz nos torna as pessoas mais especiais deste mundo. Quando olhamos a cruz, vemos ali a mais clara evidência da culpa do pecado. Na cruz de Cristo, o pecado é revelado de maneira terrível no Calvário. Ali vemos o coração humano inteiramente nu na sua corrupção a toda vista. Na cruz, encontramos a prova mais forte de que Deus odeia o pecado. Um entendimento claro da atitude de Deus para com o pecado, basta examinar o propósito da sua morte. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Ali temos uma afirmação de que não pode haver perdão de pecado, a menos que seja pago a nossa dívida. Deus não tolera o pecado e a lei moral condena-o, exigindo pagamento por ele. Deus, como árbitro moral do universo, não pode entrar em acordo com o pecado. A tendência em nossos dias é no sentido de achar que tal posição da parte de Deus é severa, e assim nos vemos fabricando um outro evangelho. Existem muitos em nossos dias que atribuem o pecado a causas psicológicas, a desvios de conduta, mas Deus diz que nós somos responsáveis, e quando olhamos a cruz de Cristo, vemos como Deus lida com isso. Aquele que não poupou nem seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Romanos 8,32. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por nós, em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Se Deus teve de mandar seu único filho à cruz, a fim de pagar a minha e a sua penalidade, nesse caso, o pecado, ele é realmente algo terrível, algo abominável aos olhos do Senhor.
Na cruz vemos uma demonstração gloriosa de amor da parte de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo escreveu aos cristãos em Roma, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo por nós. Dificilmente alguém morreria por um injusto. Poderia ser que pelo bom até alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 6 a 8. Na cruz vemos uma base do verdadeiro amor. A maior parte dos apelos feitos em nome da paz se baseia na ideia do amor humano. Existe um sentido na qual Deus é Pai de todos nós, pela criação, mas o mundo parece cego ao fato de que, para que os homens conheçam a Deus espiritualmente como Pai, devem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Somente assim somos trazidos de volta à família de Deus, cuja paternidade pertence àqueles que vivem sob o domínio do reino celestial, sobre a orientação de Deus. A Bíblia diz que Deus vê duas classes de pessoas, vê os salvos e os perdidos, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Jesus tornou isso bem claro ao dizer: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam por ele. Mateus 7, 13, 14. Cristo vem todos os dias na forma das Bíblias não lidas, na forma das igrejas não frequentadas, nas formas que deixamos de ajudar. Estou convencido que se Jesus Cristo voltasse hoje, seria crucificado com mais rapidez do que foi ao seu tempo. O pecado jamais melhora alguém. A natureza humana não se modificou. E quando olhamos a cruz, vemos claras indicações de que o homem continua inerentemente errado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há pouco tempo, um professor universitário afirmou: existem duas coisas que nunca serão resolvidas: os problemas da raça e o da guerra. Eu afirmo que esses dois problemas, bem como todos os demais, podem ser resolvidos se você tiver teus olhos, tiver a tua vida, tiver toda a tua essência voltada para a cruz de Cristo, o único local aonde se alcança salvação.